pessoal, vamos então para mais uma aula de departamento pessoal. Então, nós falamos até aqui, né, sobre mercado de trabalho, mercado de RH. Nós vimos na última aula quais são os tipos, né, de recrutamento que nós podemos fazer internamente, externamente, né, recrutamento misto. Qual que é o objetivo do recrutamento, que é atrair candidatos, né, atrair aí potenciais candidatos para entrarem, né, para ingressarem na empresa, ocuparem uma vaga dentro da empresa. E hoje nós vamos ver quais são as fontes de recrutamento. Então, se eu estou trabalhando lá no RH, a empresa me pede para contratar, né, me manda lá uma requisição para contratar lá qualquer vaga, né, auxiliar de produção, um operador de máquina, um gerente, um vendedor, um auxiliar administrativo. Como que eu vou atrair esse pessoal? Como que eu vou fazer esse anúncio? Então, o processo, né, de recrutamento, ele se dá aí, ele inicia com essa requisição, né, de um funcionário ali para a empresa, e ele se dá, né, o processo se dá início através do anúncio dessa vaga, né, que a gente tanto vê aí né, vocês veem, hoje se utiliza muito as redes sociais, né, como uma fonte também de recrutamento. Então, é aquele anúncio que a gente vê, né, colocando ali as especificações do cargo. Então, nós podemos utilizar diversas fontes de recrutamento. Como que eu analiso isso? De acordo com o nível hierárquico daquele cargo. Então, às vezes tem vagas que eu só vou encontrar colocando um anúncio, um cartaz, às vezes lá numa faculdade, um anúncio no jornal, ou através das redes sociais, né? Facebook, aí, Instagram, outras mídias sociais. Tem cargos que eu só consigo contratar, às vezes cargos de alto escalão, né? De um alto nível hierárquico. Às vezes eu tenho que contratar uma agência especializada, uma agência de emprego. Então, primeira coisa que eu tenho que saber, onde que está esse profissional que eu quero contratar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, saber qual que é o nível hierárquico desse cargo, quais são as especificações desse cargo para eu ir atrás desse candidato, né? Então, eu tenho que analisar o cargo, quais meios que eu posso utilizar para atrair esse candidato para o meu processo seletivo, né? Onde que eu posso encontrar esse candidato? Será que não adianta, às vezes, eu colocar só anúncio lá em jornal, mas imagina se é uma função que as pessoas, às vezes, não têm muito acesso à internet, ou não estão muito conectadas aí nas redes sociais. Será que eu anunciando só pela internet, só pelas redes sociais, eu vou conseguir atrair esse candidato? Então, é isso que a gente tem que analisar na hora de fazer o anúncio de uma vaga. O que eu também tenho que prestar atenção na hora de fazer esse anúncio? Se a empresa ela quer divulgar os dados dela, tá? Tem muitas vagas que às vezes elas são vagas estratégicas, ou a empresa ela vai desligar alguém do seu quadro de funcionários e vai contratar uma pessoa nova. Então, imagine que sei lá, a empresa tem uma pessoa que está lá em período de experiência, ou já está há anos na empresa, mas que não está correspondendo mais, né? Às vezes está dando problema ali para a empresa ela vai demitir aquela pessoa. Só que antes de demitir, ela já quer ter outra pessoa contratada, outra pessoa ali fazendo o processo seletivo. Então, para não começar, né, aquela pessoa, não, imagina que só existe uma posição na empresa de gerente de RH, vamos imaginar. E a empresa está insatisfeita com o gerente de RH atual, quer contratar outro. Se a empresa fizer um anúncio daquela vaga, né, com aquele título de contrata gerente de RH, a pessoa que está ocupando aquela posição atualmente vai saber que ela vai ser demitida, né, que vem alguém para ocupar a vaga dela. Então, geralmente, quando é para substituição assim de pessoal, a gente não coloca o nome da empresa, a gente só coloca a empresa contrata, empresa do segmento tal, empresa do comércio varejista, contrata gerente, né? Empresa do setor automotivo, contrata motorista. Então, você não coloca o nome da empresa, você omite essa informação, né? Às vezes, quando a empresa ela quer sigilo na divulgação dessa vaga. Então, quais são as fontes mais utilizadas hoje? Então, quando a empresa ela tem site já na internet, você pode divulgar no próprio site da empresa. Se vocês olharem aí na internet, né, entrarem no site das empresas, vocês vão ver que a maioria das empresas hoje, elas têm um campinho lá, trabalho conosco, banco de dados, seja nosso funcionário, banco de talentos, né, cada empresa dá o nome que quer lá para essa área, mas
A maioria das empresas que tem site, elas já têm essa opção lá dentro do seu site, ela vai ter um campinho lá, geralmente é trabalho conosco, né? O cadastro seu currículo, seja nosso colaborador, né? Ela vai ter uma abinha lá no seu site onde a pessoa ela pode contratar. E ali dentro desse campo, a empresa ela anuncia também as suas vagas, as vagas que estão em aberto para as pessoas enviarem o seu currículo. Eu posso fazer anúncio em jornais, em revistas. Hoje não é uma mídia tão utilizada, mas já foi, o jornal foi a mídia mais utilizada para divulgação de vagas, né? Não muito antigamente, porque até o meu primeiro emprego eu consegui através de um anúncio do jornal. A gente comprava o jornal, né? Geralmente na quarta e no domingo, saía lá na página dos classificados todos os anúncios de emprego. Então a empresa ela tinha que pagar, né, para colocar um anúncio lá no jornal divulgando as vagas que ela tinha abertas. As pessoas aí iam lá na semana e entregavam seus currículos. Então hoje já não se faz, né, tanto que ninguém praticamente compra jornal mais, mas era uma mídia muito utilizada. Revistas especializadas ainda existe. Se vocês comprarem, aí são revistas, gente, de segmentos específicos. Então, às vezes eu trabalho numa empresa lá de marketing, de propaganda, aí sabe essas revistas assim, casa e arquitetura, então eu quero contratar, então um arquiteto, então às vezes uma empresa ela utiliza essa revista que é específica de um setor, que são arquitetos que compram, revistas aí de medicina. Então, são revistas específicas de uma determinada área que você pode utilizar, né? Não sei se vocês compram o jornal, mas quando a gente olha lá nas últimas páginas da revista, geralmente tem umas 2 páginas reservadas para anúncios também de emprego, de vagas, né? Em empresas daquele segmento específico. Contratar uma consultoria, gente, uma agência de emprego, aqui na nossa cidade não tem, né? Nós só temos o PAT, né? O PAT, ele é a agência aí do Cine, né? Do trabalhador, é um serviço gratuito, mas nas cidades grandes, um pouquinho maiores, né? A gente trabalha muito com agência de emprego. Então, a gente contrata uma agência de emprego, a agência que faz o processo seletivo. É ela que faz o anúncio, é ela que chama os candidatos lá para entrevistar. Geralmente, ela seleciona 3. Esses 3 que ela selecionou é que a empresa vai entrevistar e fechar a sua contratação. Mas quem faz todo o processo é a agência de emprego. Isso tem um valor relativamente alto também, geralmente a gente costuma pagar ali 10%, às vezes 20% em relação ao valor do salário daquele funcionário que vai ser contratado, então não é um custo baixo trabalhar com agência de emprego, mas as grandes empresas todas trabalham. Se vocês forem morar numa cidade grande, você não consegue entrar numa empresa grande direto, você sempre vai passar por uma agência de emprego. Eu quero trabalhar na Coca-Cola, vou lá morar em Curitiba, quero cadastrar meu currículo na Coca-Cola. Você vai pesquisar quem é a agência de emprego que contrata para a Coca-Cola. Você vai mandar o seu currículo na agência de emprego, tá? Então, é muito comum em cidades maiores empresas trabalharem com agência de emprego, tá? Divulgação em universidades, escolas técnicas, nos murais, isso é muito comum também. Tem empresas, às vezes, que elas têm dificuldade em achar profissionais, é que a gente comentou na aula passada, que falta mão de obra qualificada. Tem empresas que, às vezes, imaginam um engenheiro, por exemplo, construção civil, ou na própria área de TI, que nós comentamos na aula passada. Às vezes a empresa ela não está conseguindo achar profissionais para essa área. Onde que ela, às vezes, ela vai buscar estudantes, às vezes estudantes lá a partir do 3º ano, do 4º ano, né? Lá na faculdade, ela vai lá e coloca os anúncios lá nos murais da universidade, divulgando as vagas que ela tem em aberto. Isso é muito comum também. Na internet, né, aí em sites, nós temos sites especializados em contratação, né? Nós temos a Cato, temos a Infojob, temos o BNE, que é o Banco Nacional do Emprego. São grandes agências onde tanto o empregado pode cadastrar o seu currículo, né, ali o candidato, como as empresas também vão buscar aqueles currículos. Quem paga, aqui até um alerta também para vocês como empregado, gente, quando você estiver participando de um processo de seleção, você nunca vai pagar nada, tá? É muito comum, às vezes, as pessoas caírem em golpe. A empresa, né, você vai ter um emprego, você tem que fazer um curso X, mas você tem que pagar tanto para participar de um processo seletivo. Isso não existe, tá? Quando a gente faz um anúncio, quem paga o custo desse anúncio é a empresa,
tá? Mesma coisa como que funciona a Cato, a Infojobs, o BNE, quem paga uma taxa lá mensal para essas empresas, né, para esses sites especializados, é a empresa. O candidato ele nunca vai desembolsar, gente, dinheiro para participar de um processo seletivo, tá? Cartazes, então eu posso colocar cartazes em pontos estratégicos, às vezes na cidade, em terminais de ônibus. Eu já fiz isso, trabalhei numa empresa que a gente tinha muita dificuldade de contratar. A gente ia nos terminais de ônibus lá de Curitiba e colocava cartazes nos murais, né? Nos terminais de ônibus tem murais, assim, tem pontos para divulgação também de vagas, né? A gente ia e colocava os cartazes lá para as pessoas enviarem o currículo. Indicação de funcionários é uma excelente opção também. Você pode pedir para os seus colaboradores indicarem, né, colegas, indicarem amigos. Tem empresas que contratam pessoas da família, tem empresas que não. Cada empresa tem a sua política. Você tem que, se você trabalhando numa empresa, você tem que conhecer qual é a política da empresa. Né? Ela contrata, por exemplo, pessoas da mesma família. Tem empresas que não contratam. Já trabalhei em empresas que não contratavam. Né? Por quê? Porque às vezes dá um problema. Imagina que está trabalhando pai e filho dentro da empresa. Às vezes o filho fez alguma coisa errada, a empresa vai lá, vai chamar atenção, às vezes tem até que demitir aquele funcionário, às vezes o pai toma as dores do filho. Então, daí acaba ficando um ambiente ruim na empresa. Então, tem empresas que não gostam de ter pessoas da mesma família. Tem empresas que gostam, que acham que isso vai gerar um comprometimento maior. Então, cada empresa tem a sua política. Tá? Então, a gente tem que conhecer, né, qual é a política, como que a empresa trabalha, para você adotar essas formas de recrutamento. O network, né, é a nossa rede de relacionamentos. Então, quando você trabalha na RH, você pode disparar e-mail ali para os seus contatos, né, pedindo para divulgando que você tem uma vaga X em aberto, né, para as pessoas enviarem currículo. O hunting é um caçador de talentos, né, o headhunter. Só grandes empresas utilizam essa fonte de recrutamento. Então, são assim para posições assim de alto escalão. Imagine assim que você vai contratar um presidente mundial da Coca-Cola. É o cara que vai ganhar, né, sei lá quantos mil por mês, né, quantos dígitos ali de salário. Então, imagine que é uma pessoa assim extremamente qualificada, que fale, né, muitas línguas, que tem uma vasta experiência já como diretor, né, presidente de outras empresas. Então, quem vai sondar, né, quem que seria uma pessoa ali ideal para assumir essa posição dentro de uma empresa é um caça-talentos. Então, essa pessoa ela é contratada, né, pela empresa para ir buscar esse profissional e geralmente profissionais aí de alto escalão. O banco de dados da própria empresa, né? Então, todos aqueles currículos que a gente vai recebendo ali, você vai arquivando. Na hora que você tem uma vaga aberta, você vai consultar lá se você tem algum currículo que se encaixe naquela vaga, né? E as agências do Cine, que a gente pode divulgar também as vagas que a gente tem aberto, né? E é um serviço gratuito. O que a gente tem que tomar cuidado na hora do anúncio, pessoal? Algumas coisas são proibidas na hora de você fazer um anúncio de emprego. Então, você não pode adotar nenhuma prática discriminatória, você não pode limitar o acesso das pessoas ao trabalho, tá? Por questões aí de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, idade. Você não pode colocar nenhum empecilho para que a pessoa participe daquele processo seletivo. Então, tem que ficar muito atento na hora de fazer um anúncio do emprego, porque isso pode dar problema para a empresa, isso pode trazer processo. Imagine que você está lá trabalhando no RH, a empresa pede para você fazer um anúncio lá de uma vaga que ela tem aberta e você coloca lá que contrata só homens, só a idade de 30 anos, só branco, então tudo isso dá processo para a empresa, tá, gente? Então tem que tomar muito cuidado na hora de montar um anúncio de emprego. Então, outra coisa que eu não posso colocar no anúncio, exigir experiência, isso foi proibido por lei, é uma lei até recente, ela foi incluída em 2008, né, no artigo 442, então ele proibiu que as empresas exigissem experiência dos seus candidatos, tá? Então, exigir mais que 6 meses de experiência no mesmo tipo de atividade. Então, se a pessoa já teve experiência lá, estou contratando um vendedor, ele já trabalhou como vendedor em outra empresa por mais de 6 meses, eu não posso cobrar dele, né? Ah, não, quero um vendedor com mais de 2 anos de experiência. Isso não pode mais, tá? Aqui eu trouxe
anúncios para vocês verem aqui a falta de... Como que eu posso falar? Até a falta de ética, né, das empresas, às vezes, na hora de fazer um anúncio. Então, hoje, pessoal, como a gente tem um acesso liberado às redes sociais, às vezes a empresa vai colocar o anúncio, às vezes não é uma pessoa qualificada que está fazendo esse anúncio, às vezes não é uma pessoa da área de RH, às vezes é o próprio ali chefe, às vezes o próprio chefe de setor, né, o gerente vai lá e faz o anúncio por conta própria. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem de erros em anúncios de emprego, né, de atos discriminatórios. Isso aqui dá processo para a empresa. Tá? Então, aqui, ó, a pessoa ela estava contratando plantonistas, cuidadores aí de idosos, né? Então, o que ela coloca aqui, ó? Que eles estão contratando plantonista, né? Pagam R$100 ali por plantão com vale transporte incluso. Quais são as exigências? Ela ainda coloca assim, únicas exigências. Não pode ser negra, gorda e precisa de pelo menos 3 meses de experiência. Então, olha o tamanho, né, do absurdo de um anúncio de emprego, né, gente? Aí lá precisa de 5 cuidadoras, né, com disponibilidade para trabalhar, né, fala o horário e tudo, né, mas isso aqui, gente, dá um processo, no entanto, que deu, né, todos esses anúncios que eu estou mostrando aqui para vocês, as empresas, as pessoas entraram com o processo, tá, então, a pessoa, ela viu um anúncio de emprego, ela sentiu que ela foi discriminada ali, que ela não pode participar. Qual é o impedimento da pessoa ser negra para ela ser cuidadora de idoso? Qual o problema dela estar acima do peso? Né, isso vai restringir, né, vai fazer com que ela não consiga exercer aquela função, né, gente, de forma alguma. Então, a pessoa que ela se sente discriminada no processo, ela pode sim, né, dar queixa e entrar com processo contra aquela empresa que fez o anúncio. Aqui, 2 vagas de vendedora no shopping Aparecida. Fala o salário, né, os benefícios, requisito acima de 25 anos, com experiência, cor de pele branca ou parda, cursando ensino superior. Mesma coisa, né, gente? O que a gente vê muito, infelizmente, são vagas com essa questão aí do racismo, né? A gente ainda tem muito isso. Aqui uma vaga para atendente, recepcionista. Aqui o que é o erro, né, gente? Sem filhos. Então, eu não posso discriminar a pessoa pelo fato dela ter filho. O que impede dela ser uma excelente atendente, ser uma excelente recepcionista pelo fato de ter filho? Então, né, a outra forma também de discriminação, de limitar o acesso da pessoa para participar daquele processo. Aqui era um anúncio também que parecia mais para outra coisa, né? Eu não vou falar. Mas aqui, ó, faça parte dessa equipe de sucesso, estamos selecionando supervisora da área comercial. Para integrar ao grupo de colaboradores Rose Beltrão, abaixo pontuamos o perfil da candidata. Requisitos: mulher entre 30 e 40 anos de idade, então aqui já tem restrição em relação à idade. Formada em marketing ou vendas ou administração, bom nível socioeconômico que permita frequentar bares, restaurantes, eventos voltados à classe alta ou média alta. Pessoa proativa, espírito de liderança, bom relacionamento, criativa, determinado, conhecimento técnico, né? Planejamento, custo, vendas, ter carro próprio, morar na zona norte, em bairros não populares. Então, olha aqui a discriminação, né, gente? Por que uma pessoa que, né, mora num bairro popular não vai conseguir desempenhar a função, né? Disposição para fazer o próprio salário. Então, aqui esse anúncio é tão absurdo que quase não tem nem o que falar dele, de tanto absurdo num anúncio só, né? Então, assim, a pessoa que faz um anúncio desse, a pessoa tem que entrar mesmo com o processo, né? Porque é muito absurdo. E aí, como criar um anúncio de acordo com os padrões, né? De acordo com aquilo que é aceitável, né? Como fazer um anúncio aí bem feito. O que a gente tem que se atentar? Qual que é o objetivo, né, gente, do anúncio do emprego? É tentar eu trazer o melhor candidato para ocupar aquela vaga, né? Tentar acertar nessa contratação, então atrair aquela pessoa que realmente tenha interesse, tenha experiência, tenha conhecimento, tenha qualificação para aquela vaga que eu estou abrindo. Então, eu tenho que colocar o título da vaga. O que é o título? É o nome, é o cargo que a pessoa vai ocupar. Título da vaga, gerente de RH,
auxiliar administrativo, auxiliar financeiro, operador de máquina, motorista de carreta. Então, eu tenho que colocar qual que é o título da vaga. Descrição do anúncio, eu vou despertar o interesse daquele candidato, né? Vou falar um pouquinho da minha empresa, posso falar um pouquinho do qual que é a atividade da empresa e quais as atividades que aquela pessoa ela vai desempenhar naquele cargo, tá? Tem que ser bem objetivo, o anúncio ele não pode ser muito extenso, tá? Porque as pessoas não leem. Colocar os requisitos mínimos para ocupar o cargo. Então, que conhecimento que eu preciso ter para esse cargo? Tá? Preciso ter escolaridade, só ensino fundamental completo, ensino médio, precisa ter curso superior, em qual área? Né? Precisa ter conhecimento em informática básica, avançada, né? Precisa conhecer algum sistema específico, por exemplo, dentro da área de RH, às vezes a empresa ela quer uma pessoa que conheça já lá no sistema TOTUS, né? Sênior, então às vezes a empresa ela dá preferência para alguém que já tenha conhecimento em algum sistema de folha, por exemplo, uma função que exige alguma certificação. Estou contratando um técnico de segurança, então a pessoa tem que ter todos os certificados lá que ela tem, né? Conhecimento, que ela tem formação na área, que ela tem todos os cursos que precisa. Estou contratando um motorista, né? De, sei lá, vai transportar material explosivo, essa pessoa tem que ter certificação, ela tem que ter lá, sei lá, carteira E, ela tem que ter curso para trabalhar com explosivo, com inflamável, né? Ela tem que ter um monte de requisitos para ocupar aquele cargo. Então, você já tem que colocar tudo na descrição da vaga. Qual que é o nosso objetivo quando a gente cria o anúncio? Que o currículo, gente, ele venha o mais dentro possível daquilo que a gente precisa. Se você não especificar na sua vaga, você vai receber um monte de uma chuva de currículo que não tem nada a ver com aquilo que você está precisando. E aí você perde muito tempo fazendo a triagem desses currículos, né? Você coloca lá, não especifica exatamente o que a pessoa vai fazer, todo mundo manda currículo para aquela vaga. E aí você vai ficar lá 2 dias separando o currículo e você acaba, às vezes, não recebendo nenhum dentro daquilo que você precisa, tá? A gente não pode esquecer que personalidade não é um requisito, tá? Muitas empresas colocam qual que é a faixa salarial, não é obrigatório, tá? Mas se você quiser divulgar qual que é o salário para vaga, você vai colocar salário de 1.000 a 1.500, salário de 1.500 a 2, ou colocar exatamente o valor do salário. Tem empresa que coloca, tem empresa que não coloca, que ela só vai divulgar o valor do salário na hora da entrevista. Então, cada empresa tem a sua política. Horário de trabalho é sempre bom colocar, porque a pessoa já sabe daí. Às vezes, se ela vai ter que trabalhar final de semana, se ela vai ter que trabalhar ao sábado, se ela vai ter que trabalhar em turno de revezamento, então ela já sabe se ela tem disponibilidade para trabalhar naquele horário, né? Ah, eu vi o anúncio do emprego, putz, mas vai ter que trabalhar no domingo, putz, no domingo eu não posso. Então, eu já não vou mandar currículo para aquela vaga, porque eu sei que eu não vou poder trabalhar, né? O local de trabalho. Se a empresa oferece algum benefício, né, vale transporte, refeição, cesta básica, você já pode colocar os benefícios e como que a pessoa vai se candidatar. Então, você coloca o anúncio, você tem que dizer como que ela vai, né, como que o currículo dela vai chegar até a empresa. Então, você vai especificar, enviar currículo né, para o e-mail tal, cadastrar seu currículo no site da empresa, coloca o site. Então, entregar pessoalmente o currículo no endereço tal, você vai dizer como que a pessoa vai poder se candidatar para aquela vaga. Tá? E se a vaga for sigilosa, né, como eu falei, você não divulga daí o nome da empresa. Aqui uns exemplos que eu coloquei de anúncio, tá? Então, aqui é um cargo aqui para auxiliar ao título aqui do cargo, auxiliar de estoque, o que é necessário? Ensino médio completo, informática básica. Quais atividades que essa pessoa vai desempenhar? Aqui a organização do estoque, recebimento e entrega de mercadoria, cotação de frete, né, suporte e entrega de mercadorias. O salário que a empresa colocou, o salário é 1.300 mais vale transporte, mais vale refeição, de segunda a sexta, das 8 às 18, 1h e 12 de almoço. Então, a pessoa já sabe, né, qual que é o valor do salário. Então, ela só vai mandar o currículo dela se realmente ela se enquadrar nesse perfil e se ela já aceitar isso daqui. Então, ela já sabe qual que é o salário, quais são os benefícios, qual que é o horário de trabalho, né? Então, para ela enviar o currículo. Aqui eu peguei uma vaga de programador pleno.
atuar no desenvolvimento de novas funcionalidades de manutenção, utilizar a linguagem Java. Então, se aquela pessoa é o conhecimento que eu falei para vocês, se esse cargo ele exige um conhecimento técnico, uma formação específica, você tem que colocar tudo, gente, porque a pessoa vai ver lá, eu sou programador, mas eu não fiz esse curso aqui, ó, eu não tenho ensino superior ainda, a empresa está pedindo aqui, ó, tecnólogo da área de TI concluído, ou ensino superior concluído nos cursos de sistema de informação ou engenharia da computação. Ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, experiência com desenvolvimento, experiência com programação. Então, tem tudo aqui relacionado, quais são os requisitos que a pessoa precisa ter para se candidatar a essa vaga. Então, se ela não tiver esses requisitos, gente, não adianta enviar currículo, tá? E é isso que às vezes eu escuto muitas pessoas falar, eu mandei currículo na empresa X, a empresa nunca chama. Às vezes não chama porque você mandou o seu currículo para uma vaga que você não tem o conhecimento que a empresa está precisando, você não tem aqueles requisitos, se a empresa pediu o que ela precisa, né? Uma pessoa com ensino superior, uma pessoa formada lá em... esses dias nós colocamos um anúncio aí na guarda para que a prefeitura queria na secretaria lá uma pessoa com formação em agronomia. Sem brincadeira, veio uns 60 currículos, 2 tinham formação em agronomia, porque nem leu o anúncio, né? Então, quer dizer, claro que ninguém vai ser chamado, por quê? Porque o cara precisa da pessoa que estava cursando lá, fazendo agronomia, tivesse, né, agronomia completa ou cursando. Então, adianta você mandar o seu currículo se você não está fazendo faculdade de agronomia? Se você não tem conhecimento na área? Não adianta, gente. Então, por isso que às vezes as pessoas ficam, mandei currículo na empresa, a empresa não chama. Não chama, não é a tua área, como que ela vai chamar você, né? Então, às vezes a gente escuta umas coisas assim que você tem que mandar o seu currículo para aquela vaga se você tiver aqueles requisitos que a empresa está pedindo, senão não adianta mandar. E a gente, do outro lado, como recrutador, quando a gente está selecionando, a gente vê aquele monte de currículo que não tem nada a ver com aquilo que a gente pediu. O que a gente vai fazer? Você vai descartar o currículo, porque não foi aquilo que você pediu, né? Você só faz o recrutador perder tempo. Tá? Auxiliar financeiro, aqui mesma coisa, auxílio em contas a pagar, uma descrição aqui breve das atividades que a pessoa vai desempenhar, o cargo auxiliar financeiro, SLT, né, efetivo, horário de trabalho, os benefícios que a empresa fornece, requisito, conhecimento pacote Office, desejável experiência, o TOTS é um sistema, né? Então, se a pessoa tiver já conhecimento do sistema, é um diferencial. Escolaridade, ensino médio completo ou superior cursando. Ciências contábeis, economia, gestão financeira, administração e áreas afins. Então, você já sabe o que a empresa está pedindo, né? E a atividade de hoje é uma atividade prática, tá? Vocês vão fazer, eu quero que vocês elaborem um anúncio de emprego. Gente, quem tem conhecimento já no Word, no PowerPoint, pode fazer, tá? Pode fazer no Word, pode fazer no PowerPoint ou pode fazer no caderno. O que tem que ter no anúncio? O título da vaga, a descrição e os requisitos necessários para ocupar aquela função. Aí, fictício, vocês podem colocar salário fictício, horário de trabalho, tá? Podem inventar todos os dados. Se vocês quiserem pegar um cargo aí da empresa que vocês trabalham, tá? Vocês podem pegar que vocês conheçam e colocar os requisitos necessários que vocês acham que precisa ter para exercer essa função. Para exercer essa função não precisa ter experiência, então você pode colocar lá sem experiência. Só ensino fundamental completo, só ensino médio completo. Não, eu vou colocar uma vaga lá na minha empresa de supervisor. Não, lá tem que ter formação, tem que ter um curso superior, tem que ter conhecimento de informática. Então, vocês vão criar um anúncio, tá? Com base nisso nesses exemplos que eu mostrei para vocês e tomar muito cuidado com aquilo que não se pode colocar no anúncio, tá, gente? Nada discriminatório, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição.